Olá, eu sou a Ana. E eu sou Augusto Martins. E nós somos do Educação Financeira para a Vida. Mas hoje a gente está aqui por um motivo muito especial. Nós vamos lecionar esta aula para vocês, mais este material, deste caderno, um concílio, um jubileu 2025, material maravilhoso preparado para vocês. E o tema da nossa aula é Economia e Finanças, que é o caderno de número 31, tá? Este livrinho, este caderno, ele é dividido em 3 capítulos e é sobre eles que a gente vai trabalhar hoje nessa aula. O primeiro vai falar sobre a doutrina social da igreja, a gente vai aprofundar bem na parte da economia e finanças. Depois, economia, finanças e tecnologia. E o capítulo 3, princípios para a governança da economia e das finanças. E estamos trilhando essa caminhada bonita, como a Ana disse, rumo ao jubileu da esperança, peregrinos da esperança. E é muito importante esse aprofundamento nas constituições, que esses caderninhos do concílio nos sugerem, nos propõem. É um conteúdo feito pelo Dicastério da Educação e traduzido aqui para o português pela Edições CNBB. Então, vale muito a pena você adquirir esse conteúdo, ler, se aprofundar. É claro que nada substitui a leitura do documento, né, das constituições, mas ali, esse caderninho, ele dá uma atualização. Ele traz algumas palavras-chave e, principalmente, numa linguagem acessível. Com certeza. Uma linguagem muito didática, você pode trabalhar na sua comunidade com seus grupos e pastorais, movimentos. Vale muito a pena. E para introduzirmos nessas temáticas que a Ana trouxe dos capítulos, vale muito a pena nós darmos um passo atrás e lembrarmos o que disse o Frei Boaventura Kloppenburg, que fez a introdução geral deste livro, dessa edição do compêndio da editora As Vozes. Ele diz o seguinte, nessa introdução geral: sentir com a igreja, sentir com a eclésia, no momento atual, significa sentir e sintonizar com o Vaticano II. E para viver e amar este 21º Concílio Ecumênico, é necessário conhecê-lo em seus documentos, em sua intenção e em seu espírito. A tarefa do Concílio Vaticano II não está completamente terminada com a promulgação dos seus documentos. Esses, como ensina a história do concílio, dos concílios, representam, antes de tudo, um ponto de partida do que um alvo atingido. É preciso ainda que toda a vida da igreja seja impregnada e renovada pelo vigor e pelo espírito do concílio. É preciso que as sementes de vida lançadas pelo concílio, no campo que é a igreja, chegue à sua plena plenitude, à sua plena maturidade, perdão. Essas são as palavras do Papa Paulo VI, que o Frei destaca aqui na introdução, ou seja, os documentos não é um ponto final. A obra do concílio ainda não está terminada, porque ela vai impregnando na vida da igreja à medida que nós vamos nos aprofundando, e esta iniciativa é justamente para isso, para a gente estar sintonizado com a igreja, antenado com o que está acontecendo na igreja, como ser igreja no mundo atual. E para isso, a Gaudium et Spes, a Constituição Pastoral que fala sobre as alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias, sobretudo dos pobres, é também dos discípulos e discípulas de Cristo. Ou seja, Deus não é indiferente aos nossos sofrimentos. Tem até uma frase ali: não se encontra nada verdadeiramente humano que é estranho à humanidade. E é essa humanidade que deve ser salva e a sociedade renovada. Aqui entra o tema que nós vamos falar, economia e finanças. A sociedade precisa ser renovada. Por isso, a colaboração, a cooperação, a solidariedade da igreja que está no mundo para ser sal e fermento de transformação de vida digna para o bem comum. Então, essa colaboração sincera dos filhos e filhas de Deus, compreendendo que estamos nessa vida
para essa vocação sublime de sermos irmãos e irmãs, a dignidade da pessoa humana, essa é a nossa missão. Continuar a obra de Cristo, que veio ao mundo para dar testemunho da verdade, para salvar, não condenar, para servir e não ser servido. Essa é a introdução que vocês já estudaram no proêmio da Gaudia et Spes. Mas eu trouxe esse resgate justamente porque, perscrutando os sinais dos tempos, ou seja, atento para interpretá-los à luz do Evangelho, nós vamos responder a cada geração de forma adaptada sobre as angústias dos seres humanos, seus anseios. Mas, para isso, o documento diz que nós precisamos entender como funciona o mundo, conhecer, entender o mundo, as pessoas, suas angústias, suas aspirações, para dar uma resposta assertiva. Nesse mundo que vocês já viram nas aulas anteriores, marcado por rápidas transformações, pela fome, pela miséria, analfabetismo, a escravidão, guerras, comunicação social e todas as questões tecnológicas, as polarizações. O documento traz também a questão das mulheres, dos operários, força-nos a uma resposta a tantos desequilíbrios. Então, não é aquela compreensão de que Deus vai nos salvar da história, mas Deus salva na história. Então, essa é a grande diferença que a Gaudia et Spes apresenta, e é uma novidade. Então, se as questões que existem, o homem é ao mesmo tempo causa e vítima, nós não podemos cair no fatalismo. Um dia tudo vai se resolver, num passo de mágica, ou está tudo acabado, num apocalipsismo, diríamos assim, né? Não. Cuidemos com as falsas místicas comunitárias, vai dizer o Papa Francisco. Essas soluções apressadas. O homem é capaz do ótimo e do péssimo. É capaz da fraternidade, do serviço, mas também do ódio e da opressão. Essas interrogações profundas o documento vai trazer numa linguagem de pecado, que João Paulo II depois vai dizer, o livro vai nos trazer, esse livrinho, os pecados sociais, pecados estruturais, estruturas, fruto de um individualismo, de uma indiferença, que gera injustiças. Portanto, nós vamos buscar soluções plenamente humanas. É claro, à luz da fé, movidos pela fé, pela graça, vamos, então, olhar sobre alguns problemas urgentes na parte número 2, no capítulo 3, a vida econômica social, na primeira sessão, o desenvolvimento econômico, e na segunda sessão, os princípios que regem a vida social e econômica. Portanto, no número 63 da Gaudia et Spes, o homem é o autor, o centro e o fim de toda a vida econômica. Isso é uma compreensão que alarga, não como o homem como dominador, não, mas que as coisas econômicas são fruto de acordos, de organização humana. Então, nós precisamos responder a esses problemas, como da fome, como das desigualdades, das injustiças, do trabalho, da renda. Então, é isso que esse documento vai nos ajudar a lançar luzes sobre essas realidades, sobre o modo de compreender as finanças, a economia, a serviço do bem comum, da dignidade humana, da fraternidade universal.